Então, mas quanto a isso, o ser humano tem uma dificuldade muito grande em distinguir o que ele quer do que ele precisa. A maioria das pessoas não tem uma percepção sobre suas metas, seus anseios, se são coisas que elas querem ou se são coisas que elas precisam. Nem tudo que eu acho que eu preciso ter, eu fundamentalmente tenho necessidade daquilo. Muitas vezes a gente dá uma super importância elevada para aquilo que eu não preciso, mas eu quero tanto que mesmo eu não precisando, eu digo sobre aquilo que eu quero, mas não preciso, eu digo que eu preciso, para que outras pessoas também sejam convencidas de que aquilo que eu simplesmente quero, eu tenho necessidade daquilo. Então, normalmente, o ser humano ele tem um problema quando, na verdade, ele acaba tendo vários problemas em vários níveis de relacionamento, principalmente as relações mais íntimas, como a do matrimônio, por exemplo, a relação familiar, se ele não faz uma distinção entre o que ele quer e o que ele precisa. Alguém que vive em busca do que não precisa, mas é o que quer, torna-se alguém egoísta, egocêntrico, individualista e que acha que os outros têm a obrigação de facilitar o caminho ou os meios para que a pessoa seja satisfeita em relação às carências daquilo que ela não precisa, mas que ela quer, sem ter a necessidade fundamental daquilo. Então nós somos muito mais propensos a reclamar do que nós queremos e não conquistamos, do que a nossa capacidade em sermos suficientemente gratos por termos aquilo que precisamos. Porque aquilo que nós precisamos se apresenta para nós de maneira serena, madura. E aquilo que nós queremos, normalmente se apresenta para nós de uma forma muito mais estética, muito mais interessante. O marketing sobre aquilo que nós queremos sem precisarmos é muito mais elaborado do que o marketing daquilo do que nós precisamos fundamentalmente. Se você tem, por exemplo, uma relação matrimonial baseada no querer o que se quer e não no almejar o que se necessita, você tem dois egoístas debaixo do mesmo teto e uma previsão de que as coisas não irão acabar muito bem. Porque a instituição matrimonial, ela se inicia quando você coloca sobre um novo regime, o regime conjugal familiar, duas pessoas que normalmente não tiveram experiência ou preparo suficiente para essa vivência, para essa nova realidade. O solteiro vive para si e tem os pais normalmente dispostos a prover, né, o que seja necessário, mas a gente não deve entrar no casamento com essa mentalidade. E nesse aspecto, é o homem que acaba demorando um pouquinho mais para se atinar de que a sua esposa não é sua mãe, não é uma substituta da sua mãe, mas ela é esposa. Então ele tem que se preocupar em prover, ele tem que ser o provedor, ele tem que ser o protetor, ele tem que ser o cuidador, não porque ele é mais do que ela, ou porque a esposa é fraca, pelo contrário, mas porque ele assume uma posição prática de demonstração de amor dentro das capacidades intrínsecas que Deus colocou na sua personalidade masculina. Então é muito importante quando ambos assumem o seu papel distinto de igual valor e os dois não estão juntos, cada um querendo que o outro lhe deva trabalhar pelo que um dos dois quer. Mas quando você tem objetivos em comum, você tem ambos trabalhando pelo que a instituição matrimonial necessita. Então você começa a alterar a sua percepção de valor daquilo que realmente é importante e fundamental para a vida. Por que a gente percebe, por exemplo, que os nossos pais e nossos avós, eles ficam satisfeitos com muito menos coisa do que os jovens e os adolescentes? Porque eles já aprenderam a distinguir o que é fundamental, o que é necessidade e o que é meramente um desejo. A criança ela começa a vida pedindo sem expressar verbalmente, em palavras, o que ela realmente necessita, mas através do choro, do clamor, a mamadeira, a troca de fralda, né, os cuidados. A criança ela demonstra das formas mais infelizes a sua carência de falta de atenção, por exemplo. Os pais devem estar muito atentos a crianças hiperativas. Normalmente esses traços de comportamento aparentemente sem limite, descontrolado, é a maneira desesperada que a criança tem de demonstrar que ela não está tendo o fortalecimento emocional vindo da atenção interessada dos seus pais em si. Não tem um olhar direto para a criança. A criança não foi feita para que a atenção a ela seja terceirizada, ou a criança não é um acessório que deve ser mantido distraído com algum mecanismo que isente os pais da responsabilidade e o prazer de dar a devida atenção para a criança. Os pais precisam descobrir
como Deus preparou o universo infantil para fortalecer e estruturar justamente o emocional dos pais para que possam continuar trabalhando de forma produtiva e desenvolvendo o seu caráter de maneira madura. As crianças são um dispositivo de Deus para o amadurecimento do adulto. E muitos pais estão dispensando esse recurso porque estão muito ocupados, né? Alguns chegam até ao cúmulo de encarar os filhos como acessórios que atrapalham. Então, que bom que tem alguém para ficar, né, com os filhos, quando na verdade não há uma intrínseca necessidade. Aí nós temos de novo o choque entre o que eu preciso e o que eu quero. E quando eu trabalho pelo que eu quero sem trabalhar pelo que eu preciso, eu acabo dando para os meus filhos não o que eles precisam, mas o que eu acho que eles precisam para continuar tendo condições de correr atrás do que eu quero. Ou seja, uma pessoa que não sabe distinguir o que ela precisa do que ela quer, ela cria uma cadeia de consequências ruins na vida de outras pessoas que estão emocionalmente atreladas a ela, oferecendo uma herança que não será nada positiva, com marcas emocionais, muitas vezes, de consequências para toda a vida. O papel do profissional não é meramente fazer cabelo. O papel do profissional é oferecer visualmente as mensagens que a cliente necessita para que as suas relações sejam viabilizadas, sejam facilitadas e as suas metas sejam alcançadas por uma dinâmica de favorecimento coletivo. Uma sociedade funciona bem quando todos trabalham pelo coletivismo e pelos interesses mútuos, pelos interesses comuns. Pessoas maduras estão dispostas a trabalhar pela cooperação mútua e pelo interesse e bem de todos. Pessoas imaturas e egoístas querem que a sociedade trabalhe para beneficiá-las. Quem já ganhou tem que dividir o que ganhou com quem ainda não ganhou. E isso não é justo. O justo é todo fruto ser proporcional ao esforço da semeadura. E o ser humano egoísta e imaturo, ele só olha para o fruto pronto. Ele almeja o fruto pronto sem estar disposto a ele também plantar. Ele não quer passar pelo trabalho que aquele que colheu os frutos e é dono dos frutos passou. Ele quer simplesmente que o outro esteja no direito ou no dever de ter que dar a quem não plantou parte do fruto do seu trabalho. E isso não é justo. Por isso que qualquer sistema que funcione assim, conjugal, profissional, social, político, nunca obterá sucesso. É muito importante, então, que nós saibamos distinguir o que é que nós queremos do que é que nós precisamos. E é muito importante que nós passemos a desenvolver voluntariamente um esforço por preferirmos aquilo que precisamos e não termos tanta preferência por aquilo que queremos. Porque, normalmente, as pessoas se decepcionam não por terem aquilo que eles precisam. Ninguém se decepciona por ter um prato de comida para comer. Ninguém se decepciona por ter uma coberta para se cobrir quando a noite está fria. Ou ter um guarda-chuva no dia chuvoso. Você precisa do guarda-chuva, então você tem ele, mas você não agradece pelo guarda-chuva. Você está com fome, você come uma comida, você não agradece pela comida e você precisa da comida. Normalmente as pessoas não agradecem pelo que precisam e também não se decepcionam por terem o que precisam. As pessoas elas se tornam infelizes, frustradas, depressivas, amarguradas, por se decepcionarem sucessivamente por não terem aquilo que elas acham que precisam, mas que elas meramente apenas querem. E transferem muitas vezes essa tristeza, essas frustrações para outros. E não se atinam que devem se desapegar daquilo que querem e devem aprender a ser gratos por aquilo que precisam.